Neste último episódio iremos trazer a história oculta do cemitério dos escravos. Exploramos a persistente discriminação na hora do sepultamento e a desvalorização cultural que perdura até hoje. Especialistas revelam relatos históricos, enquanto investigamos a luta pelo reconhecimento e preservação desse patrimônio esquecido. Além disso, analisamos a continuidade da discriminação racial no Brasil e avaliamos o estado atual do sítio histórico. Conheça também as iniciativas dedicadas a manter viva a memória deste local icônico. Na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, um local guarda histórias esquecidas. Embarcamos em uma viagem pelo tempo para desvendar a história do cemitério dos escravos. Com olhos atentos, iremos explorar contextos que deram forma à importância desse local na história da região, desvendando uma narrativa rica e muitas vezes esquecida. Eles chegavam ali no Rio de Janeiro e eles passavam por um regime, né, um lugar onde era um lugar de engorda. Esse negro chegava muito debilitado, né, esse escravo chegava muito debilitado, então ele passava por um período de engorda, que é como se fosse um gado. Olha o jeito que eles eram tratados, né, como se fosse um gado. Passado esse período de engorda, alguns morriam, porque não tinham mais condições, anemia, todo tipo de doença que você imagina, relativa à questão de alimentação, né, e aí eles eram jogados em valas, como foi esse cemitério dos pretos novos. Jogado é até difícil, foi até difícil encontrar até milhares de pretos, né, enterrados. O cemitério, ele de 1875, ele funcionava mais ou menos como hoje funcionam os cemitérios. Quem mais contribui, quem tem mais dinheiro, quem tem mais acesso, tem um enterramento, né, melhor. A população marginalizada, a população preta, ela tinha muito menos dignidade na hora da morte. O local não é apenas um lugar de descanso, é um arquivo de memórias dolorosas. Como, até 1840, os sepultamentos dos ricos e nobres eram feitos em igrejas. Era necessário um espaço para os enterros dos escravos. Este patrimônio, um dos bens materiais de Xinguá, fica ao lado do Campo Santo de Nossa Senhora do Rosário. Lá eram enterrados não só negros escravos, mas também indigentes e homens brancos protestantes. Os dois cemitérios foram desativados em 1875. Triste, né? Porque na hora da morte, também aqui no Brasil, os negros eram enterrados longe, em covas longe, afastadas dos brancos também. Então a dignidade do negro era deixada de lado. Eu tive a oportunidade, trabalhando para o Instituto Brasileiro de Pesquisas Arqueológicas, fazer um trabalho na igreja de São Jorge, lá no Campo de Santana, e tive a oportunidade de presenciar esse preconceito que tinha, né? Ainda na época da escravidão, total desprezo à vida humana do escravizado, que foi um enterramento em cova coletiva, do lado de fora da igreja, uma cova coletiva, em que um escravizado ele foi jogado. Ele não teve nem, né, o direito de mão no peito, né, como costumeiramente se fazia nos enterramentos. Ele foi jogado, os braços dele permaneceu como foi jogado, né? Você vê total desprezo, e os dentes cerrados. Muito provavelmente ele era um guerreiro na tribo dele da África. A reflexão que fica aqui é: até na morte o escravo era visto como descartável. Vamos ao encontro do estado atual do cemitério dos escravos. A pergunta que persiste: ainda há corpos sepultados? Avaliamos suas condições presentes, incluindo esforços de preservação e acessibilidade. Além disso, podemos destacar iniciativas e projetos que lutam para manter viva a história e memória dessa necrópole histórica, abrindo caminhos para o futuro. O cemitério de Iguaçu, que chamam de cemitério de Iguaçu, que é o cemitério da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ele foi já por muito tempo inutilizado. Provavelmente na década de 30, 40 talvez, foi o último enterramento nele. Então ele ficou abandonado por muito tempo, foi muito degradado. Ainda temos os muros. Houve um esforço da prefeitura para se fazer uma pequena reforma para não deixar cair as colunas do portão. Você tem o conjunto do cemitério e da igreja, né, a igreja mais antiga, da Nossa Senhora da Piedade, daqui da Vila de Iguaçu, mas necessitava muito de um trabalho de arqueologia. Mas muito provavelmente um trabalho de arqueologia vai verificar que nos fundos do cemitério, do lado de fora dos muros, você ainda tem corpos de pessoas que eram marginalizadas, que pessoas que sofriam
né, o preconceito de cor, os escravizados e os pobres, que contribuíam muito pouquinho ou não contribuíam nada com as irmandades. Há a ideia de se fazer um parque histórico, arqueológico, mas o trabalho de arqueologia, por se tratar de corpos humanos, e até muito recente, né, a gente está falando de pouco mais de 100 anos, é um trabalho muito demorado, um trabalho muito... Você tem que fazer um esforço muito grande e não é barato, né? É um trabalho que não é barato. Então a previsão da gente ter esse cemitério, esse conjunto que nós temos hoje de igreja, cemitério, eles serem tratados como deveriam ser tratados, ou seja, evidenciar, fazer um trabalho de identificação, um trabalho de identidade visual, com placas, é muito difícil. Assim, a previsão é mínima. Há quase 3 décadas, no Rio de Janeiro, uma descoberta arqueológica revelou um sítio que abrigava os restos de africanos escravizados. Este local, um cemitério que havia sido perdido ao longo do tempo, testemunhou o sofrimento daqueles recém-chegados ao Brasil durante o auge do tráfico de escravos, operando entre 1769 e 1830. O cemitério dos Pretos Novos representa uma evidência tangível e inquestionável da brutalidade que caracterizou essa época. A descoberta, ocorrida por acaso em 8 de janeiro de 1996, desafia qualquer romantização equivocada da escravidão africana e de seus descendentes. Nesse local, foram sepultados os restos mortais de dezenas de milhares de africanos, inclusive crianças, que foram arrancados à força de suas terras de origem para servirem como escravos. Esse cemitério chegou a sepultar por ano mais de 2.000 pessoas. Estima-se que tenha mais de 60 mil pessoas sepultadas ali no cemitério dos Pretos Novos, que fica na rua Pedro Ernesto, né, antiga Rua do Valongo. Então eu escolho a filha de Teresa para representar todas essas crianças e também a maternidade escravizada, dessas mães que perderam suas filhas, seus filhos, dentro desse tráfico tão odioso, né, de pessoas, e faleceram, não tiveram nem como sepultar, né, de forma digna os seus. E Teresa, ela acaba tendo que colocar essa criança, permitir que essa criança seja sepultada ali. Neste emocionante percurso, descobrimos não apenas uma história oculta, mas uma narrativa que ecoa através dos séculos. Embora o cenário tenha evoluído, ainda enfrentamos as mais diversas desigualdades raciais que afetam esses grupos. A frase impactante da nossa eterna Elza Soares, que diz: "A carne mais barata do mercado é a carne negra", ressoa como um poderoso lembrete de injustiça e desvalorização enfrentadas por muitas comunidades negras em todo o mundo. No entanto, essa frase também serve como chamado à ação. Ela nos lembra da necessidade contínua de lutar por igualdade, justiça e respeito. Não apenas para as comunidades afrodescendentes, para todas as pessoas, independentemente de suas origens étnico-racial.